Agora, gente, eu quero falar sobre um outro tema que deve entrar em discussão também, depois de um vídeo que foi divulgado pelo youtuber Felca, falando sobre o quanto o algoritmo nas redes sociais pode favorecer a casos de pedofilia. Então, eu quero trazer a Vitória Abel novamente, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, né, Vitória, tem sinalizado uma boa vontade, uma capacidade grande de discutir e já avaliar propostas que passaram pelo Senado e que estavam, de certa forma, engavetadas ali, né? É isso mesmo, Evandro. O presidente Hugo Motta disse hoje, mais cedo, que ele pretende pautar, vai tentar avançar nessa semana, aí sim com possibilidade já de votação nessa semana, de um projeto de lei que trata de proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive punindo redes sociais, plataformas e sites que não retirem conteúdos que agridam crianças, que utilizem pornografia infantil. Essas plataformas que não retirarem esses conteúdos do ar pagariam uma certa multa ou então seriam as próprias plataformas retiradas do ar. Esse projeto, ele é do senador Alessandro Vieira, do MDB, ele já foi aprovado no Senado no ano passado, está na Câmara, mas ainda não tinha avançado essa discussão. Isso porque a gente lembra que essa discussão inclui a regulação das redes sociais. As redes sociais que têm sido palco, inclusive, de disputas, de polarização entre os parlamentares e deputados de oposição, principalmente aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, são contra esse tipo de regulação. Dizem que pode incluir ali uma censura, já que você vai estar retirando certos conteúdos, forçando as plataformas e as redes sociais a retirarem certos conteúdos da internet. Mas depois dessa divulgação do vídeo do influenciador Felca, que teve aí milhões de visualizações, o presidente da Câmara, Hugo Motta, acabou também concordando que essa pauta ela é importante e que é necessário que as redes sociais e as plataformas de internet trabalhem nessa regulação quando estiverem olhando para conteúdos direcionados a crianças e adolescentes ou então que utilizem a imagem de crianças e adolescentes. Também quero destacar aqui que o próprio Ministério da Justiça do governo federal também vinha trabalhando numa tentativa de colocar um projeto de lei que fosse sobre esse assunto, que trabalhasse sobre a punição das plataformas que divulgassem principalmente pornografia infantil, mas vinha ainda tentando convencer as lideranças desse avanço desse projeto. Agora parece que esse ambiente está se criando, mas vai enfrentar também esse vespeiro da polêmica da regulação de plataformas e redes sociais. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória. Ótimo trabalho para você em Brasília. Ô Bruno Musa, como você acredita que esse debate deva ser feito? Porque a gente entende hoje que vários criminosos estão nas redes sociais se aproveitando muitas vezes desse movimento do algoritmo para levantar conteúdos que alimentem ainda mais essa rede criminosa da pedofilia. Inclusive, fica o recado aqui muito importante para todos os pais sobre o perigo de você postar fotos de menores de idade, mesmo que comemorando numa festa ao fim de semana, muitas vezes de roupas íntimas, biquíni, camisola e etc. Às vezes a gente age na ingenuidade, mas essas imagens, elas podem ser utilizadas principalmente com recursos de inteligência artificial e caírem nas mãos dessas pessoas que levam a ampla divulgação de imagens completamente distorcidas e que ferem, né, o direito dessas crianças e adolescentes. E aí, Bruno Musa, isso esbarra, como contou a Vitória, numa possibilidade de regulação total da rede social. Você acha que dá para dividir ambos os espaços e debates e focar apenas na retirada de conteúdo imediata para impedir e também no aumento de punição dessas pessoas que hoje atuam de maneira criminosa em relação a crianças e adolescentes? Claro que sim, Evandro. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que é deplorável nós temos que falar de um tema desse, existir esse tipo de coisa. Isso já é, talvez, o fundo do poço para um ser humano que pratica esse tipo de ato, né, contra menores. Então, o meu grande ponto aqui é que eu acho que travar a tecnologia, censurar as pessoas, isso é algo completamente ineficiente. Veja, a tecnologia hoje está tão descentralizada, Evandro, que pará-las, para mim, significa você tentar represar a água de um rio. Em algum momento, aquela água se torna mais forte, ela escapa, ela encontra meios de saída. E a tecnologia é dessa maneira. O grande problema aqui não é encontrar caminhos, aquilo que é mais óbvio para manter o monopólio da narrativa, que é vamos censurar as pessoas, vamos controlar.
Não, isso é o que eles gostam de fazer. Eles, eu me refiro a burocratas de turno, para manter o poder com eles mesmos, eles passarem a controlar. O ponto para mim aqui é que hoje há mecanismos eficientes na tecnologia para você ir atrás de quem pratica o ato. A coisa em si, o crime em si, é o ato praticado. E não você punir a todos antes, através da censura, para que supostamente o ato não ocorra. O ato está ocorrendo e vamos atrás daqueles que fazem esse ato como um todo. Então, a tecnologia, seja agora por inteligência artificial, se torna muito mais fácil. Mas sabe onde eu acho que tem um grande ponto por trás disso tudo no Brasil que facilita o crime? É a impunidade. Nós temos no Brasil uma sensação de impunidade muito grande. Eu ouvi outro dia um grande especialista da área de segurança falando justamente isso, que o crime no Brasil compensa. Por que compensa? Sob o ponto de vista de quem é imoral, de quem é antiético, volto naquilo, o gerenciamento de risco, ele calcula, ora, se eu pratico determinado ato, qual é a minha punição? Às vezes, em 1 hora, 2 horas, ele está na rua de novo praticando determinado ato, como um roubo, um pequeno roubo, ou uma pessoa que muitas vezes pratica um assassinato e depois de alguns poucos anos, pela lei brasileira, ele está na rua novamente. Então, eu acho que a gente precisa ter um debate muito mais sério sobre a punição e a falta de punição, principalmente a impunidade, para aqueles atos tão bárbaros como esse que são praticados. A pessoa deveria ser verdadeiramente punida e não ter mais condição, depois de explorar menores, não ter mais condição de conviver em sociedade. Você já teve a sua possibilidade e desperdiçou fazendo um ato tão bárbaro. Então, além de, para não censurar as pessoas, que é completamente desnecessário, vamos atrás de reformar a nossa Constituição e manter fora do convívio social quem pratica determinados atos e punir verdadeiramente quem transgride as regras. A gente tem até um comentário interessante de uma telespectadora nossa, que é a Ana Landim, nesse sentido. Não mostrar na internet não significa que será extinto. Precisa punir quem produz esse tipo de material e quem compra ou compartilha também. Obrigado aí pela tua opinião, Ana. Um abraço para você.